Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nós começamos sempre qualquer fala, utilizando meus queridos e minhas queridas. Eles chegaram a usar até isto contra nós, porque o Lula tinha o hábito de acabar a ligação para mim dizendo: tchau, querida. E, como eles gravavam o Lula, eles divulgaram o tchau, querida. Por isso, eu tenho muito orgulho de chegar aqui e dizer: meus queridos e minhas queridas. Quero dizer que eu estou extremamente emocionada e dizer que, para mim, esse ato que encerra, em termos da minha vida pública, o ano de 2016, encerra esse ano, que foi um ano dolorido, encerra me dando uma grande felicidade, porque também, em vários momentos, é de felicidade que se trata. E eu queria agradecer a todos os que me receberam aqui, por esses momentos de felicidade que vocês compartilharam comigo. Quero agradecer o título de doutora honoris causa e a homenagem feita pela UMET, pela Universidade Metropolitana para a Educação e o Trabalho. Eu fiquei extremamente impressionada com essa universidade. Acho que ela, como essa experiência pedagógica que tem por objetivo formar os trabalhadores e, ao mesmo tempo, buscar um nível de consciência e de conhecimento sobre a realidade social, política e econômica do país, ela é um evento estratégico e importantíssimo para a nossa América Latina, que precisa de construir a consciência de cada um de nós. Agradeço fortemente ao professor, diretor dessa universidade, Nicolás, que me recebeu aqui, que ele me permita chamá-lo de Nicolás, como um amigo que ele se transformou nessas 24 horas que eu estou aqui na Argentina. Estou também extremamente agradecida ao Vítor Santamaria. Ao Vítor Santamaria, eu vou agradecer em vários momentos, mas quero agradecer junto com o Nicolás, porque Vítor tem um papel importante aqui na UMET. Ele é responsável, junto com o Nicolás, por uma obra dessa magnitude, desse significado político, e pelo fato que aqui nós estamos vendo um novo exercício da atividade pedagógica e da atividade reflexiva. Então, agradeço o título, agradeço as relações que se estabeleceram entre nós. E fico muito feliz de perceber que essa universidade faz parte de um conjunto. E agora, o Vítor Santamaria será cumprimentado como presidente do Grupo Outubro. Esse grupo mostra a importância que, para os sindicatos argentinos, tem a questão da consciência, a questão da cultura, a questão da educação. Não só a universidade, mas também são grupos de mídias que, no nosso continente, têm tido um papel, muitas vezes, extremamente deletério quando se trata de estigmatizar opositores políticos, principalmente aqueles do campo popular, nacional e democrático. Quero também agradecer e me referir ao discurso do Nicolás Trota, porque acredito que as suas palavras são sábias. Esse
essa universidade, ela tem um forte compromisso com a comunidade, tem um forte compromisso com o desenvolvimento e a educação. Me refiro também aqui a Adriana Varela. Quero já cumprimentar a Adriana Varela, que tem uma voz extraordinária, uma voz com um tom e um registro que poucas vezes eu vi e que combina tanto com o tango, com aquela dor que o tango passa para todos nós, e, ao mesmo tempo, com o fato de que descreve aquilo que tem mais forte em nós, seres humanos, que é o sentimento. Então, agradeço a Adriana Varela e a seu filho. Quero também agradecer o título de doutor honoris causa da Universidade Jorge Cepaz. É uma universidade pública. No Brasil, nós, quando assumimos o governo, tivemos de defender com unhas e dentes as universidades públicas, que estavam sem recursos, sucateadas, e que, como reproduzindo o desenvolvimento do Brasil, viviam na costa litorânea. E só existiam na costa litorânea. O interior do Brasil, o Brasil profundo, o Brasil do Nordeste, o Brasil do interior de Minas, o Brasil do Centro-Oeste, não tinha acesso à educação pública e gratuita. Por isso, ao ver aqui essa reafirmação da universidade pública gratuita, eu fico muito feliz, porque nós reconstruímos a universidade no Brasil. Nós demos 2 passos importantes com as universidades. Nós interiorizamos as universidades. O Brasil hoje tem universidades, campus, espalhados por todo o país, aquele país continental. E, ao mesmo tempo, nós buscamos a qualidade da educação. Isso significou uma ruptura com o que vinha acontecendo até então. No Brasil, criou-se uma dicotomia entre ou faz educação superior ou faz educação infantil. Esta é uma falsa dicotomia que foi desenvolvida pelos defensores do neoliberalismo e ela simplesmente mostra a pobreza da compreensão, uma vez que a universidade é crucial para qualificar a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental. Quero agradecer também a homenagem prestada a mim na luta dos direitos da mulher. Na luta pelos direitos da mulher, em que aqui tem um movimento tão forte como esse, Nenhum na Menos. E também vivas nós nos queremos, ou seja, é uma manifestação clara contra talvez o que há de pior numa sociedade com preconceito, que é a violência contra a mulher pelo fato dela ser mulher e usando prerrogativas que não são aquelas que devem prevalecer numa convivência civilizada entre nós. Essa homenagem me foi entregue pela Maria Pia Lopes. Eu queria também reconhecer esse grupo irmão da luta das mulheres argentinas, que é a mesma luta das mulheres brasileiras, a mesma luta das mulheres latino-americanas. Então, no 8 de março, vamos todas estar juntas, vamos todas nos congregar, porque esse século XXI, tem de ser o século em que nós vamos afirmar cada vez mais: viva, nós nos queremos, e além de viva, nós nos queremos, nós podemos ser diferentes, mas não somos desiguais. E isso é um elemento fundamental para a construção de uma sociedade democrática. Queria agradecer também
o Prêmio Latino-Americano e Caribenho à Luta pelos Direitos Humanos e a Democracia, da Claxo, entregue pelo seu secretário executivo, Pablo Gentili. Eu fiquei, de fato, Pablo, emocionada, porque eu sei a que retrato, a que foto que você se refere, e acho que, de fato, nós combatemos das mais fortes armas que nós possuímos, é o olhar e a fala, o discurso, que permite que nós sejamos capazes de construir o sentido de uma luta, que sejamos capazes de construir qual é o caminho a perseguir. E um comentário pessoal, uma fala extremamente literária, e gostaria que depois você me passasse, porque estava muito bonita, muito bem estruturada. Eu queria, então, dirigir às duas mulheres que compartilharam comigo todos esses atos. Primeiro, a minha querida companheira Clara Ante, do Instituto Lula, minha companheira de trajetória, minha companheira de atividade. A Clara é uma pessoa muito especial. A Clara é uma pessoa que não esmorece. Conhece uma pessoa que não esmorece? O que é não esmorecer? Agora eu vou traduzir, porque eu acho que isso só existe em português. Uma pessoa que nunca se cansa, uma pessoa que insiste, que trabalha, que enfrenta. Eu tenho grande admiração pela Clara, é uma pessoa que tem uma experiência riquíssima, uma trajetória de luta sindical, uma trajetória de dirigente política e, sobretudo, uma trajetória que é fundamental para todos aqueles presidentes que chegaram à presidência por movimentos populares, pela força do seu povo e, sobretudo, com um compromisso de transformação. A Clara era responsável, eu presenciei, para dizer para o presidente Lula quais são as promessas que você tem de cumprir. Então, ela participava do governo de uma forma muito importante, a consciência crítica da gente. Então, Clara, eu faço aqui esse reconhecimento público, que você sabe que é do fundo do meu coração. Queria também cumprimentar a Camila Valerros, deputada, que nós vimos construir a sua liderança lutando pelo acesso à educação no seu país. Essa construção, essa luta, que começou sendo específica, mas que tem esse condão forte, porque a educação é uma forma que eu chamaria a forma superior de inclusão social. A forma superior de inclusão social não é renda só, não é acesso só à riqueza, ou seja, distribuição de riqueza, acesso a um carro, a uma casa. A educação é a forma superior de inclusão social. Então, cumprimento a Camila, que começou lutando por essa forma superior e que hoje defende os interesses de seu povo e de seu país e que integra o Partido Comunista do Chile. Quero dar os parabéns para os dois graduados, os primeiros dois graduados da UMET, que eu tive a honra aqui de conversar com eles. Porque se o Lula e a Cristina inauguraram, se vocês todos assistiram isto desabrochar, o Vitor e o Jonathan são o produto mais importante da UMET, os seus alunos. E agradecer ao Sérgio como o professor,
aquela figura a quem a gente sabe que deve esse processo da educação. Ao Sérgio, eu quero também agradecer a todos aqueles professores sindicalizados no CETERA, que ao longo desses dias eu convivi, desses dias, que são só um, mas parece que são vários dias. Bom, eu queria falar para vocês longamente sobre o que está acontecendo no Brasil. No Brasil, aconteceu um golpe de Estado. Mas eu vou começar pela América Latina, porque eu vivenciei, durante o governo Lula, eu estava presente quando Kirchner era candidato e visitou o Lula. Eu estava presente como ministra-chefe da Casa Civil, da Presidência da República. E depois eu participei de todas as conversas e reuniões e vi as conquistas imensas que foram feitas nesse período. Na sequência, eu virei presidente da República junto com Cristina, e nós desenvolvemos uma relação. Primeiro, como chefes de Estado e de governo que somos, mas depois, como pessoas que se identificavam, que tinham uma visão comum do mundo e que poderiam e foram amigas para sempre. Então, eu quero dizer para vocês que a nossa história começa pelo fato de que, nos últimos anos, nos últimos 13, 14, 15 anos, a América Latina vivenciou um momento muito importante na sua história. Nós tivemos aqui, no Cone Sul, no final do nosso continente, governos progressistas que tinham compromissos claros com o seu povo, com a qualidade de vida, com a redução da desigualdade, com o acesso a serviços públicos de qualidade, mas também tinham um compromisso com a luta a favor da soberania dos nossos países. Nós quisemos e nos propusemos a desenvolver a indústria no nosso país, gerar melhores empregos. Para isso, nós também apoiamos, e isso é muito importante que eu destaque hoje, a ciência, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação. Sem o que, nós sempre ficaremos atrasados em relação aos países desenvolvidos. Nós também, e sobretudo, defendemos sistemas democráticos de governo. Fizemos um forte programa de redução da pobreza em nossos países. O Brasil tirou 36 milhões de brasileiros da miséria e elevou a classe média quase 40 milhões de brasileiros. Essas políticas combinaram tanto uma política de valorização do salário mínimo como uma política de transferência de renda. Mas, sobretudo, nós demos autoestima para o nosso povo. Nós não ficamos mais subordinados e de joelhos, ou como disse um grande pensador brasileiro, nós perdemos o complexo de vira-lata. Não sei como é que se fala vira-lata em espanhol. Pero calejero. Nós perdemos el complexo de pero calejero, que em português é vira-lata, ou seja, aquele cachorro que vira as latas para comer. Isto foi muito importante, porque nos colocamos diante do mundo. Nos colocamos diante do mundo e construímos uma visão regional do desenvolvimento.
A construção dessa revisão regional do desenvolvimento foi uma ruptura com o passado, porque no passado, o que os governos latino-americanos faziam? Olhavam pura e simplesmente por cima da América Latina, direto para o norte, direto para os Estados Unidos, a Europa e os países desenvolvidos. Nós temos e devemos nos relacionar com os países desenvolvidos, mas a partir de uma visão regional, uma visão em que se valorizava os vizinhos, que se retomava a América Latina como sendo a prioridade das nossas relações diplomáticas, econômicas, sociais. E eu acho que esse foi um passo enorme que demos em direção a recuperar aquele conceito de pátria grande. Recuperar o conceito de pátria grande que foi compartilhado pelos países hispânicos nas guerras de independência. E que o Brasil sempre esteve alijado disso, porque havia uma barreira entre o Brasil e a América Latina muito mais ampla, muito maior do que o Oceano Atlântico ou o Pacífico. Era uma barreira que transformava o nosso país num país que não achava que devia olhar para os seus vizinhos. Se houve algo que nós mudamos radicalmente, foi numa compreensão de que essa integração não era só uma integração diplomática, mas que nós devíamos construir, buscar construir cadeias produtivas, devíamos compartilhar experiências educacionais e de ciência e tecnologia. É óbvio que em 13, 14 anos não se faz tudo aquilo que se deixou de fazer em todo o passado. Mas nós avançamos muito. Lula, Kirchner e Chaves, principalmente no que se refere à América Latina, construíram os órgãos multilaterais regionais. Dando força ao Mercosul, construíram a Unasul e a CELAC, criando uma política autônoma em relação ao resto do mundo, uma política em que a América Latina passava a ser seu centro, como aquele mapa que os uruguaios distribuem, em que o sul está para cima e o norte está para baixo. Não acabamos com o norte, mas colocamos o sul no seu devido lugar. Mesmo diante da crise de 2008, crise essa, a maior crise depois da de 29, que tem início no processo acelerado de financiarização desregulada, em que os bancos dos países desenvolvidos criam a maior ciranda financeira, o maior cassino financeiro, e, com isso, comprometem o crescimento global. Mesmo diante desta crise, a América Latina reagiu de uma forma sistemática. Nós, por todos os meios, tentamos impedir que essa crise chegasse ao Brasil. Por todos os meios, aqui na Argentina, Cristina tentou impedir que essa crise chegasse à Argentina. Por todos os meios, todos os países emergentes fizeram isso. Só que nós tínhamos limites para fazer isso. Esses limites são dados pelo fato que havia fatores muito fortes produzindo essa crise, além dessa explosão financeira, que era fim do superciclo das commodities, caindo os preços, não só dos alimentos, mas do minério e do petróleo.
os Estados Unidos fazendo uma política de desvalorização da sua moeda para poder fazer superávit em cima de nós. Além disso, a China se desacelerando também, de forma muito intensa. Junto disso, no caso, eu acho que aqui também ocorreu isso, mas no Brasil foi um dos fenômenos mais fortes, nós tivemos uma grande crise de falta de água, o que levou os preços da energia a subirem muito e, portanto, uma pressão forte na inflação. Nós tínhamos construído uma espécie de bloqueio, de blindagem, para o que antes era o grande fator de desequilíbrio no Brasil. Tem um ministro da Fazenda brasileiro antigo que dizia o seguinte: a inflação aleja, mas o câmbio, a crise cambial mata. Nós construímos nesse período uma reserva de 380 bilhões de dólares, que está lá ainda. Esta reserva se mantém intacta. Esse processo nos propiciou que nós, durante muitos anos, 6 anos para ser precisa, nós impedíssemos os piores resultados da crise. Quando chegou em 2014, nós estávamos com a menor taxa de desemprego da história do país, 4,8%. Mas em 14, no final de 14, é que tudo isso se converge. Queda dos preços internacionais, é outubro de 14. Saída dos Estados Unidos da expansão e desvalorização da moeda acelerada ocorre em outubro de 14. A China começa também a se desacelerar. No Brasil, começam e propõem imediatamente, nós estamos em período eleitoral, eu disputo a eleição, segundo mandato, uma disputa muito acirrada. Vejam vocês, eu estou descrevendo isso só para situar, e a partir de agora eu falo geral. O que acontece? Nós estávamos na contramão do processo, completamente na contramão. Por que nós estávamos na contramão? Porque o processo dos países desenvolvidos era ampliar de forma radical o neoliberalismo. Produzir, principalmente nos Estados Unidos, uma das maiores desigualdades, eu acho, de todos os períodos históricos da sociedade norte-americana. E ter uma crise de proporções razoáveis e ter uma imensa dificuldade de sair da crise. Isso também, de uma forma mais atenuada, ocorria na União Europeia. E nós aqui não, nós estávamos progredindo na luta contra a desigualdade, a distribuição de renda. E, muitas vezes, enfrentamos todos os poderes que sustentam o neoliberalismo. Não foi nenhuma nem duas vezes. Ousamos criar os BRICS, que era um fator forte de ação para cada vez mais a multipolaridade se impor no mundo. Não é trivial que tenhamos criado o Banco dos BRICS. Nós criamos o Banco dos BRICS. Criamos também uma coisa que se chamou, de forma esquisita, Acordo Contingente de Reservas. Acordo Contingente de Reservas, traduzindo em bom espanhol e português, é Fundo Monetário dos BRICS. Por quê? É o lastro que nós construímos para sustentar qualquer crise cambial entre nós. Isso, de fato, foi uma grande ousadia. Além disso, participávamos nós, 2 países da América Latina participavam do G20 e tomavam posições claras contra a financiarização, contra os cassinos, contra a desregulamentação, e nos posicionávamos fortemente
em todas as instâncias pelos nossos interesses. Eu lembro que, numa reunião da CELAC, a última da qual eu participei, tiramos posições comuns e fomos para a Cúpula das Américas. E na Cúpula das Américas tinha vários pontos que nós defendíamos. Só 2 países foram contra a decisão coletiva de denunciar a Guerra das Malvinas e protestar contra o que o Reino Unido tinha feito na Guerra das Malvinas e continuava fazendo. É importante assinalar isso, porque mostra claramente um engajamento, como fomos todos contra o bloqueio em Cuba, como fomos todos contra, aqui, na Unasul, o golpe do Lugo, ao Lugo. Todos os chanceleres brasileiros foram ao Paraguai, brasileiros não, todos os chanceleres latino-americanos foram ao Paraguai, estavam todos no Rio pela Rio+20, e todos foram ao Paraguai tentar evitar que ocorresse, e aplicamos a ele a cláusula democrática. Hoje, se aplica a cláusula democrática a governo democraticamente eleito, e não se aplica a cláusula democrática a um golpe parlamentar, como foi que aconteceu comigo. Mas não podia ser diferente. Por quê? A liderança dessa cláusula democrática é de um golpista, ou seja, o presidente legítimo do meu país. Eu quero dizer para vocês que, no caso do Brasil, a crise política se sobrepôs à crise econômica. Se sobrepôs à crise econômica e, logo após a minha eleição para o 2º mandato, houve uma fortíssima reação da oposição que perdera. E ela perdera o quê? Ela tinha uma proposta que era a proposta neoliberal para o Brasil. E perdeu as eleições, não foi aprovado. Ela dizia que estava havendo uma crise, de fato estava havendo uma crise, o Brasil, a crise tinha chegado mais forte ao Brasil, mas ela propunha uma forma de solução da crise, que é essa que agora está sendo adotada por esse governo, que é uma espécie de biombo para o partido, o PSDB, o partido que perdeu a eleição para mim. E o que era a política que eles queriam? É essa que eles estão agora defendendo. Mas, antes disso, eles desestabilizaram o meu governo de tudo quanto é jeito. Eles fizeram uma coisa que chama política do quanto pior, melhor, com todas as pautas bombas possíveis. E aí, criaram um caldo de cultura para o impeachment. Para vocês terem uma ideia, o último ato foi paralisar o Congresso para não votar nenhuma medida enquanto eu estivesse na direção do governo. Eu não vou aqui relatar o golpe para vocês, porque vocês já estão cansados de saber, mas eu quero destacar uma questão. Eles tinham, então, uma proposta neoliberal para o meu país. Essa proposta neoliberal está expressa nessa emenda que eles fizeram, que congela o gasto de educação e saúde, e todo gasto, qualquer gasto, que não seja pagamento de juros da dívida, congela por 20 anos. Num país que tem jovens entrando no mercado, querendo e desejando legitimamente educação de qualidade, tem um envelhecimento da sua população requerendo um tratamento de saúde cada vez mais custoso, que não pode ter seus gastos congelados. Para vocês terem uma ideia, se aplicasse esse programa, essa emenda constitucional, há 10 anos atrás, o gasto com educação seria 1/3 do que é hoje.
e o gasto com saúde seria só 65% do que é hoje. E o salário mínimo seria a metade do que é hoje. Eu cito esses números para ver as consequências sociais. Além disso, agora estão querendo uma previdência, uma reforma da Previdência, que para qualquer brasileiro se aposentar, ele precisará trabalhar 49 anos, se ele quiser aposentar com 100%. E outras questões relativas à flexibilização da legislação do trabalho. Primado do acordado sobre o legislado, num país que tem sindicatos com forças diferentes, como é o nosso caso, significa impor aos trabalhadores negociações ruins para eles. Segundo, e a maioria, tem grandes áreas no Brasil que não tem sindicalização, é deixar o trabalhador entregue a si mesmo, sem nenhuma proteção, com uma desigualdade, uma assimetria de informação total. Além disso, eles querem aumentar a jornada de trabalho. Esse objetivo de aumentar a jornada de trabalho é porque eles acham que o Brasil tem baixa produtividade. Então, vamos voltar à Revolução Industrial do século passado e vamos adotar a jornada escravagista de trabalho. Bom, o que eu quero focar aqui? Eles venderam a seguinte história. Ela foi vendida sobre outras formas no resto do continente. Eles venderam que, ao eu sair do governo, a economia iria crescer, porque as reformas de desregulamentação seriam feitas e a crise política iria se estabilizar. Ora, ajuste fiscal não traz investimento, nem interno nem externo para um país. Por quê? Não é o ajuste fiscal que leva a isso. O que leva o investimento a aparecer é o aumento da demanda. O aumento da demanda, ou seja, o aumento do consumo, o aumento do investimento público. No que se refere ao Brasil, o investimento público está contido e o consumo brasileiro também está contido. Pelo contrário, o que nós estamos vendo é que toda a proposta de ajuste feita por eles é uma proposta que leva a mais recessão, a mais desemprego, a mais dificuldades de sair da crise. Além disso, eles minimizaram e subestimaram a crise política que construíram. A crise política que eles construíram está levando agora, porque usaram, durante 3 anos, usaram dos processos que foram iniciados. O combate à corrupção foi iniciado no governo do presidente Lula. Não foi iniciado no governo de ninguém antes. Foi pelo governo Lula, que criou as condições para que esse combate se iniciasse. Inclusive, nomeando como Procurador-Geral da República o indicado pela lista dos procuradores. E eu prossigo neste combate à corrupção. Bom, a partir de um determinado momento, há uma união de segmentos que fazem esse combate com o Partido da Social-Democracia Brasileira. Acontece que, quando se desenvolve um certo processo, você não controla as suas consequências. E agora, aquilo que eles queriam e falavam que era só um problema que tinha de ser investigado o PT, está se provando que não é bem assim. E começa a se chegar a todos os integrantes do governo e do Partido da Social-Democracia Brasileira. É esta a verdade. Eles, também no que se refere à crise política, perderam completamente o controle do processo. É como se eles abrissem a caixa dos monstros, a caixa de Pandora, os monstros saíram e eles não conseguem devolvê-los para dentro da caixa. Daí porque qualquer jornal que vocês lerem hoje,
ontem, antes de ontem, que vão ler amanhã e depois, vai estar presente uma discussão. O presidente eleito, não, presidente golpista, tem de pedir demissão ou não tem de pedir demissão? Vai pedir demissão ou não vai pedir demissão? Está em curso no Brasil duas coisas. Primeiro, o fracasso da proposta e da promessa que o país ia voltar a crescer, com as propostas neoliberais de ajuste. Está em curso no Brasil o fracasso da política de só criminalizar um lado. Está em curso o golpe dentro do golpe. A primeira fase do golpe dentro do golpe é impedir que Luiz Inácio Lula da Silva seja candidato em 2018. Como não podem prendê-lo, terão dificuldades nesta questão, preferem condená-lo. Como disse um dos que investigam o processo, disse o seguinte: fez um PowerPoint, botou o Lula no meio, disse que o Lula era chefe de quadrilha e, perguntado quais são as provas, ele disse: não tenho provas, mas tenho convicções. É de fato cômico, mas não é cômico. É, na verdade, uma outra questão que está acontecendo, eu acho, no Brasil. Nós não tivemos uma ditadura militar para não conhecê-la. Nós sabemos como é que é uma ditadura militar. Todos nós que vivemos sabemos o que é uma ditadura militar. Tira o direito de todos. O que está acontecendo no Brasil hoje é muito similar ao que está acontecendo em outros países. É o surgimento de medidas de exceção junto com a democracia, corroendo a democracia. Resolveram criar o que se chama justiça do inimigo. Justiça do inimigo, como o nome diz, você não quer condenar o inimigo, você quer destruir o inimigo. Justiça do inimigo é pura e simples destruição. Daí, eu não tenho provas, eu tenho convicções. Daí, o fato de que tribunais defendem que se trate de forma excepcional todos aqueles afetados pela Lava Jato, porque, afinal de contas, a Lava Jato é excepcional. Portanto, suspenda-se a lei e a Constituição. Eu cheguei aqui e fiquei muito preocupada de ver que tem um caso de uma presa política chamada Milagros Sala, que me parece que tem um componente profundo de exceção. Por quê? Eu perguntei, ela está presa? Sim, por quê? Porque ela jogou ovos, ela se manifestou contra autoridades. Ora, no Brasil, se alguém fosse preso por se manifestar contra a autoridade, todos aqueles que nós chamamos, o Gentili sabe, coxinhas. Como traduzir coxinha, Gentili? Gorila, não, não é gorila. Não. És um gorila moderno, querido. Porque se chama coxinha. Não se chama coxinha porque usam calças apertadas nas pernas. São modernos, são ricos e modernos. Se chamam coxinhas. Todos os coxinhas do Brasil teriam de estar presos, porque manifestaram todos os dias contra mim. Isto é um absurdo, porque faz parte da democracia o direito de livre manifestação. Se não houve ferimento, se o protesto ocorreu, é impossível que se mantenha alguém preso sem culpa por isso. Eu chamo a atenção disso porque eu acho que está em curso, devido ao neoliberalismo, um processo de corrosão da democracia.
Posto que o neoliberalismo institui uma desigualdade feroz, e não sou eu que estou dizendo, é só avaliar o que está acontecendo nos países mais ricos do mundo. Há um aumento profundo da desigualdade, imenso da desigualdade, que explica que se busque um bode expiatório, que não é de jeito nenhum, nem nós latinos ou os mexicanos, no caso dos Estados Unidos, nem tampouco os que buscam um lugar para viver pelas guerras que existem na sua região. Todos aqueles também que buscam um trabalho melhor, não dá para atribuir a eles a causa da redução da riqueza no Reino Unido, nem a decadência de uma porção de regiões no Reino Unido, porque não é por isso, é pela financiarização deste processo, que transforma a captação de lucros financeiros na forma maior de apropriação da riqueza de um país e de retirada dessa riqueza das mãos da população. Então, eu pergunto a vocês, é possível conviver com um país que instaura processos de ajuste fiscal ou de reformas fiscais que tem por objetivo a redução do Estado Nacional, que tem por objetivo a retirada de direitos conquistados e que acha que resolve a crise econômica e a retomada do crescimento cortando consumo e investimento público num quadro de absoluta fraqueza e anomia do investimento privado. Como é que faz para crescer? É possível ter de fazer um ajuste fiscal parcial? Muitos países fizeram. Nós mesmos, no Brasil, fizemos por 2 vezes antes. Fizemos em 2003 para 2004, fizemos em 2005 para 2006 e eu fiz um ajustezinho em 2011. Para quê? Para arrumar a casa e voltar a crescer. Sempre foi assim. O que não é possível é esse processo em que se faz ajuste na base da marretada, da paulada, porque não vai crescer. Não vai crescer. E esse problema é gravíssimo, porque quando uma parte da população, ou a população, percebe que as suas demandas, as suas expectativas não são atendidas, o que acontece? O Estado e a política se tornam irrelevantes. E aí, salvadores da pátria, ou tipos os mais estranhos, assumem como sendo a alternativa. A política se torna irrisória, irrelevante. Quando a política se torna irrelevante, a democracia se torna irrelevante. E as soluções até porque nós vamos ter de voltar a isso. A política, aliás, a democracia e a política nascem juntas. Elas são fruto do mesmo processo. A visão de que você não pode cuidar só da sua casa e você tem de cuidar da questão política, que é a questão pública. É isso que é a política. Se há corrupção, se há distorção, acabe-se com a distorção. Agora, a alternativa não é nenhum tecnocrata de plantão. Nunca foi, nem será. Concluindo, no Brasil nós teremos de ir para a eleição direta. No Brasil nós vamos ter de lutar para que não se criminalize o Lula, que não impeça o Lula de ser candidato a presidente da República em 2018. O Lula é uma esperança dos brasileiros. E só tem um jeito da gente superar a nossa crise, é com eleições diretas. O golpe que eles pretendem dar, esperando para tirar, se querem tirar o Temer, no ano que vem, é porque a lei é clara, até 31 de dezembro, que é 2 anos antes da eleição,
a eleição é direta para presidente. Passou, ela passa a ser indireta. O golpe é ou eleição indireta ou inviabilizar o presidente Lula de ser candidato. Então, eu quero dizer para vocês que nós estamos no momento que nós temos de construir entre nós, na América Latina, uma forte reação. Esta forte reação só tem um objetivo: a bandeira da democracia tem de ser nossa. Nós temos de afirmar que fora da democracia não há solução e que a democracia é o lado certo da história. É a hora da gente reforçar muito isso, porque isso é pré-condição para a luta nacional, para a luta social, para a luta popular. Eu agradeço muito a vocês.